Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Espero que vocês estejam muito bem. Vocês estão muito bem na medida do possível, acabei doendo um pouquinho, né? Bom, hoje vamos falar da Red Bull, tá? Vamos falar dos seus pilotos e vamos falar da equipe como um todo, né? Tem algumas coisinhas a dizer que é você, né? Vamos aqui comparar nosso querido Verstappen com Tsunoda, né? Em qualis para a corrida, e vezes sim que terminou à frente, né? Quantas vezes o piloto voltou, acabou à frente na corrida, terminou à frente em quali e sprint, em corrida sprint e pontos no campeonato, né? Bom, o Verstappen pertence junto com o Alonso como um dos pilotos, como um dos únicos pilotos que conseguiu fazer 12-0 em quali para a corrida, tá? Ou seja, sempre o quali para a corrida ele terminou sempre, todas as vezes, em 12-0 em relação ao Tsunoda, né? 11-1 na corrida, isso porque o Verstappen abandonou, foi o Grande Prêmio da Áustria. Por isso que o Tsunoda, teoricamente falando, terminou à frente do Verstappen naquele grande prêmio. Se não fosse isso, estaria também 12-0. Em quali para sprint ficou 2-0 também, né? E na corrida sprint ficou 1-1, porque o Verstappen foi naquele grande prêmio acho que foi um grande prêmio de Miami, salvo engano, em que o Verstappen foi punido por um erro da Red Bull, né? E por isso que ficou 1-1. O Verstappen está em terceiro no campeonato com 187 pontos. E o Tsunoda em 18º com 10 pontos. Né? Vamos falar aqui do nosso querido Tsunoda, né? Bom, vamos lá. Que ficou com 10 pontos. E lembrando que o Liam Lawson, né, ficou nas duas primeiras corridas, só que os resultados foram tão ruins, mas tão ruins, que ele foi rebaixado para Red Bull, para Racing Bull já na terceira corrida do campeonato, né? Muito decepcionante. Não preciso falar nada sobre o Liam Lawson no Red Bull, né? Vamos falar sobre o Verstappen. O Verstappen faz um ano... O Verstappen faz um ano muito bom, tá? Eu acho, honestamente, que teve alguns momentos ali de oscilações, né? Ele vai muito de acordo também com o carro, né? Eu acho, assim, que as pessoas colocaram muito uma vertente, assim, que o Verstappen disputaria o título independente do carro. Seria por causa do seu talento, né? E isso eu não nego que é ninguém, que é um talento inquestionável, né? Para mim hoje o melhor piloto desse grid. Pelo menos está um degrau acima de todos aqui nesse grid. Para mim o Verstappen ele tem todo o kit de um piloto ideal, na minha humilde opinião. Ele é um piloto perfeito por conta da sua consistência em qualis, em corrida. Ele é um piloto muito regular em termos de campeonato, né, como um todo, né, não à toa está em terceiro no campeonato. Ele é um piloto que não cede à pressão, é um piloto que não tem problemas contra a pressão, apesar de alguns errinhos aqui ou ali que ele cometeu nessa temporada, né, que eu considero foi o Grande Prêmio da Austrália, né, onde ele acaba errando em defender a posição ali contra o Oscar Piastri, e também alguns momentos assim de puro... momentos sujos, na minha visão, que foi o Grande Prêmio da Espanha, onde ele colidiu com o George Russell de forma proposital, né? Tem gente que chama que isso aí é vontade de vencer. Eu chamo isso aí de queda de parafuso mental. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o Verstappen, por mais espetacular que seja, mostra que o carro da Red Bull não tem a mínima condição de título ou coisa do tipo. E acho que também cala um pouco os Verstappetes chatos pra caramba, que ficam insistindo que o Verstappen coloque o Verstappen e uma Williams e uma Haas, que ele ainda vai estar disputando o campeonato. Ele está hoje a bordo do terceiro para o quarto melhor carro do grid e não tem a menor condição para disputar o título, né? É muito decepcionante isso. Não o piloto. Eu acho que o Verstappen faz o seu dever de casa, ele tem a sua competência, ele tem a sua regularidade, e como já disse, é o piloto mais completo desse grid atualmente, né, porque ele não tem problemas em questão de pressão. Ele é aquele tipo de piloto assim que eu gosto muito de ver, é aquele piloto assim que, como diz
em termos futebolísticos, ele é aquele cara que coloca a bola no peito e domina, né? Não é aquele cara que coloca a bola no peito e deixa a bola cair, ou faz cagada, ou coisa do tipo, não. Ele é aquele cara assim que assume muita responsabilidade do que faz e tudo, né? Quer dizer, menos em alguns momentos, né? Mas enfim. Mas assim, ele coloca a bola no peito e domina, né? E eu gosto muito disso no Verstappen, porque isso mostra o quão impecável ele é por certas vezes. Porém, ele teve momentos nessa temporada que eu pensei assim, não dá. Né? Que é o Grande Prêmio da Espanha, onde ele corria de propósito e tudo mais, né? Tem gente que fala que isso é a vontade de vencer, tem gente que coloca uma mística, e eu acho isso muito chato, isso nos fãs do Verstappen. Tudo que ele faz é ouro, né? A galinha dos ovos de ouro, né? Eu não coloco assim. Eu sou, graças a Deus, eu aprendi muito nesses anos vendo Fórmula 1, em que eu não preciso ficar babando o ovo para piloto, né? Que eu preciso ficar mistificando qualquer coisa que o piloto faz. Por isso, é para mim muito mais fácil chegar aqui e criticar muitas coisas que o Verstappen faz. Porque acho que o Verstappen é um piloto extraordinário e não precisa de fazer nada e não precisa ceder certos erros, como várias vezes cedeu em alguns momentos nessa temporada, como por exemplo o Grande Prêmio da Espanha, que para mim foi um dos atos de maior sujeira que eu pude ver de um piloto. Tá? Essa é a verdade que eu tenho aqui que dizer. Só que eu penso em momentos espetaculares, como por exemplo o Grande Prêmio do Japão, né, que para mim, ali sim ele botou ovos de ouro, né, ele foi a galinha que botou ovos de ouro. Né. Ali ele mostrou o porquê ele é um piloto completo, que é um piloto que não cede pressão, ele é um piloto que por muitas vezes, infelizmente ele não tem um carro para competir, mas ele é um piloto extraordinário e vai fazer com toda certeza a diferença, né? Ficou muito um mito, né, que ele iria para Mercedes ano que vem e tudo mais. Você lembra que eu até falei que ele ficaria na Red Bull e tudo mais? Eu quero saber se alguém está lembrado disso. Que ele ficaria na Red Bull ano que vem e avaliaria a situação, iria para a equipe que estivesse ganhando, né? É o típico jogo fácil, né, de um piloto muito bom. Eu particularmente sou contra, eu sou muito mais a favor daquele piloto que fez o que o Schumacher fez na Ferrari, por exemplo, que é pegar uma equipe ruindo aos pedaços e crescendo junto com a equipe até se tornar uma equipe dominante, né? Mas, infelizmente, não é esse o caso, né? Infelizmente, o resultadismo é o que importa aqui, né? Mas, enfim, para mim, ele tem feito uma temporada muito boa. Não acho que isso tenha sido espetacular, porque acho que o carro não permite que seja mais espetacular do que já foi, né? Então, acho que o que o Verstappen tem feito até então, ele teve momentos impecáveis, como já dito, né? Teve momentos sujos, né? E teve momentos onde ele simplesmente não conseguiu fazer nada além do que o carro lhe poderia oferecer, que tira de vez aquele mito de que o Verstappen ganha a bordo de uma Williams, né? Então mostra que o Verstappen, infelizmente, ou felizmente para alguns, não é este nível de piloto que consegue ganhar e consegue disputar campeonato independente do carro que seja, né? Então vamos parar de colocar essa mitologia em qualquer piloto que seja, que nem Alonso no auge, nem Senna no auge, nem Schumacher no auge conseguiu fazer isso, tá? Então é isso que eu particularmente penso sobre o Verstappen, tá? Lembrando, tá, pessoal, a gente é minha opinião, tá? Posso estar errado, posso estar certo, mas é minha opinião, tá? Então, né, o canal é meu, né, eu expresso minha opinião, mesmo, certo? Tsunoda é uma decepção, cara. Tsunoda não tem nem argumento para falar da decepção que é, né? Eu já ouvi muita gente falando, desculpa, Pérez, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo do que eu achei da decisão da Cadillac, tá? Ela vai inclusive vai ter como companheiro de equipe o Pérez e o Bottas, né? E eu quero muito falar sobre, né, esses dois aí, né? Quero muito falar sobre a decisão da Cadillac, só que eu vou fazer esse vídeo semana que vem. Eu não vou fazer esse vídeo essa semana não. Não vou prometer nada agora não, mas semana que vem vocês podem me cobrar que eu vou falar sobre essa decisão da Cadillac, que vai estar na Fórmula 1 ano que vem, né? Então o Tsunoda, gente, é um piloto de teto extremamente limitado.
É um piloto com lampejos, né? É um piloto... mas continuando o que eu estava dizendo sobre o Pérez, eu vi muita gente falando assim, desculpa, Sérgio Pérez, qualquer piloto que está aí nessa equipe tem maus resultados mesmo, você foi só mais um... Para mim, eu não me desculpo com tudo que eu disse sobre o Sérgio Pérez no ano passado. Eu não me desculpo, sabe por quê? Porque, beleza, eu entendo, qualquer piloto que esteja sugado, com a alma sugada nesse segundo carro da Red Bull, para mim, qualquer piloto vai dirigir mal ali e tudo mais, mas isso não tira o fato de que o Pérez foi mal, né? Ele foi mais um piloto que foi mal. Isso mostra que ele também é um piloto limitado e que também foi um piloto que foi mal, né? Mas a gente não sabe como é que seria um Russell ali, a gente não sabe como é que seria um Piastri ali, um Norris ali, um Leclerc ali, né? Porque a Red Bull sempre se apelou a ter pilotos medianos para baixo no segundo carro da Red Bull. Ou vocês vão dizer que o Sérgio Pérez é nível Leclerc, é nível Russell, é nível Lando Norris, é nível Oscar Piastri, é nível Verstappen. Não é, gente, não é. Piloto classe A ali, ó. Tem a classe S e tudo mais, né, que eu acho que pertence a esses caras que eu mencionei. E o Pérez, esses outros aí, são tudo classe A para baixo, né? E é claro que eles vão ter um desempenho horroroso, porque o carro da Red Bull tem tido desempenhos horrorosos, né? Então, e o Tsunoda é mais um dessas vítimas, né? E acho que o Pérez foi até pior, porque o Pérez conseguiu essa proeza toda tendo melhor carro, né? O Tsunoda, pelo menos, dá para falar, ele pode falar assim, não, mas esse é o quarto melhor carro, esse é o terceiro melhor carro. Mas independente do que for, é um resultado asqueroso, né? E é como já falei várias vezes, se vocês tiverem paciência, tem vários vídeos que eu falo isso. Isso aqui é um teto, e isso aqui é o Tsunoda. O Tsunoda já atingiu o seu teto. Não tem mais aonde tirar do Tsunoda. Não tem mais aonde tirar do Tsunoda, né? Quanto à equipe Red Bull, a Red Bull é o seguinte, né? A Red Bull é uma equipe que se rebaixou à mediocridade de tal maneira que lembra de 2023, que ela dominou, que venceu 22 das 23 corridas e tudo mais? Vocês lembram dessa Red Bull? É a mesma Red Bull que há 2 anos atrás, que 2 anos depois, agora em 2025, é a mesma equipe, gente, que conseguiu, por isso, ter o terceiro ou quarto melhor carro, com o mesmo regulamento. Quer uma incompetência maior que essa? Quer uma incompetência maior do que tirar todas aquelas cabeças pensantes que geraram o que a gente viu em 22 e 23 da Red Bull? Não é à toa, gente. Não é à toa que a Red Bull teria um resultado tão decepcionante. Porque ela tirou, migalha por migalha, engenheiros, estrategistas, projetistas poderosíssimos que fizeram da Red Bull que a Red Bull foi em 2022 e 2023. A solução para a Red Bull foi tirar a incompetência da Red Bull, foi ter permitido que esses caras saíssem. E não muito recentemente, a Red Bull tirou o Christian Horner, né? Então, honestamente falando, é uma equipe que cai em frangalhos. É uma equipe que conseguiu uma proeza raríssima como essa, de, no mesmo regulamento, se tornar uma equipe com folgas, sendo a dominante em 2023, para a terceira, quarta melhor equipe do grid nessa temporada. Vocês querem algo mais medíocre que isso? Nenhuma equipe na Fórmula 1 conseguiu fazer isso no mesmo regulamento. Mas você pode falar assim, mas a Red Bull em 2013 para 2014 também era a melhor equipe e rebaixou a ser a terceira, quarta melhor força. Sim, mas ali foi a questão de troca de motor. Foi uma mudança de regulamento. Mudança de regulamento é normal uma equipe se apequenar, uma equipe piorar de resultado. Agora, no caso da Red Bull, não. No caso da Red Bull, é o mesmo regulamento. Quer uma incompetência maior do que essa? Eu não consigo ver uma incompetência maior que essa de uma equipe. E hoje está aí a equipe com as migalhas que restam, né?
tendo a sorte de ter um piloto espetacular como o Verstappen, né? E o azar de não conseguir, e a incompetência de não conseguir acertar no segundo piloto. Não contrata um segundo piloto minimamente decente. Não sei se é por conta do contrato do Verstappen que não permite a equipe de correr atrás de um piloto minimamente decente, ou se é porque ela não quer ter um outro piloto de um nível semelhante ao do Verstappen para não ter disputinha com ele. Para ele não querer sair da equipe porque tem alguém ali disputando o campeonato com ele. Seja a maneira que for, a Red Bull é omissa. Além de toda a incompetência dela, ela ainda é omissa a um piloto. Então, para mim, gente, é uma decepção essa equipe chamada Red Bull. É uma decepção. Não consigo arranjar outro termo para isso. E vem atualização, vai atualização, tudo mais, isso mais o que, coisa e tal. Toda aquela mitologia se o Verstappen ia para a Mercedes ano que vem, ou já esse ano, blá 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 blá. Acabou que o Verstappen permaneceu na Red Bull. A Red Bull permanece uma nhaca, mesmo com atualizações. Pode ser que vença uma corrida ou outra, né? Mas não é uma equipe para disputar campeonato. Olha o que a Red Bull conseguiu com 1 ano e meio de incompetências, né? Com toda aquela mitologia de chefe de equipe sendo mencionado em alguns problemas extra Fórmula 1, né? É isso que a equipe se tornou, né? É isso que a equipe, infelizmente, se tornou, né? Então é isso aí que eu particularmente penso sobre o Verstappen, sobre o Tsunoda e sobre a Red Bull como um todo. E o Liam Lawson também, como bônus aqui. E o Lawson não precisa falar nada, né, gente? Duas primeiras corridas, o cara não saiu do Q1, gente. Né? Você pode falar que você foi e tudo mais, e tudo, né? Pra mim foi uma estratégia... Não, e sem falar isso também, né? Essa roleta russa, né? Olha só o que esses caras conseguiram fazer. Com toda a mitologia de ter um carro ruim, chega no Hadjar hoje perguntando se ele quer estar ali. Ele que está numa ascensão. Nem ele quer estar. E se eu fosse o Hadjar, eu jamais iria para a Red Bull. Pelo menos não enquanto o Verstappen estivesse lá. Justamente para não ser abocanhado pela mediocridade que essa equipe se tornou, né? Então é isso aí que eu particularmente penso sobre a Red Bull, tá? Vamos falar sobre a Ferrari aqui agora. É isso aí, o Fernandinho, abraço a todos e falou, pessoal, é nóis.